Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É verdade, eu já sabia que seria eu hoje. Glória a Deus. Já sabia, Deus tinha colocado no meu coração, amém? Irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem Mateus, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém? Vai falar sobre o Sermão do Monte. Eu vou lendo para dar sequência, amém? Fala sobre as boas-aventuranças. Quando Jesus viu aquelas multidões subindo o monte, sentou-se, os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições, pois fazerão a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, quando perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês. Por serem meus seguidores, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa estará guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Irmão, fecha seus olhos. Não é anulando a oração da pastora, é que eu tenho esse costume, amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Senhor, diante da Tua presença, meu Senhor. Pai, que eu possa diminuir, o Senhor crescer sobre a minha vida, meu Pai. Que não venha ser as minhas palavras, mas que venha ser as Suas, meu Senhor. Pai, que eu não venha falar nenhuma palavra que venha de contra a Tua palavra, contra a Tua ordenança, contra o Teu querer, contra a Tua vontade, Senhor. Mas que venha ser feito somente a Tua vontade, Pai. Que possamos estar atentos, meu Senhor, diante da Tua presença, pois o Senhor tem falado. E a gente tem muitas das vezes está disperso na Tua presença. Eu peço que o Senhor venha tirar essa dispersação, meu Pai. Essa cegueira espiritual, em nome de Jesus. Que possamos estar atentos à Tua palavra, Pai, pois a Tua palavra ela é viva, Pai. Em nome de Jesus, amém? Amém. Irmãos, quando eu estava folheando, a palavra do Senhor, para mim achar algo para trazer aqui hoje, confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque muitas das vezes a gente quer abordar um assunto do qual a gente não sabe se a igreja está preparada para esse assunto, porque infelizmente tem isso. Estávamos conversando, Pastor Valda, sobre a pregação do pastor de sexta-feira passada. É uma pregação que, se não for crente, não fica dentro da igreja para ouvir. Tem que ser muito crente para ouvir uma palavra de repreensão, uma palavra que vem de encontro com o meu eu, uma palavra que vai vir me exortar, que vai vir abrir os meus olhos, porque nós, seres humanos, tende a achar que já sabemos de tudo. A gente tende a achar que não precisa de um outro vir falar o que é correto, porque no meu coração já está o que é certo. Só que nós vivemos totalmente ao contrário do que é verdadeiramente certo. E através dessa palavra aqui, Deus me mostrou que eu estou andando errado em muitas coisas da minha vida.
E foi onde eu falei, agradeci a Deus por Ele abrir os meus olhos, porque ainda há tempo de mudar a minha e a sua trajetória para que possamos fazer parte da constituição do reino de Deus. Amém? Bom, felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Deus não está falando que é feliz aquele que é pobre, que não tem dinheiro, que é mendigo. Deus está falando daquela pessoa que ela reconhece que ela é pobre de espírito, ela reconhece o pecado dela. Ela sabe que sem Deus ela não é nada. Sem Deus ela não consegue nada. Essa pessoa é feliz porque essa pessoa está dentro dos preceitos da constituição do reino de Deus. Aquela pessoa que acha que ela já está num nível elevado espiritualmente, que já acha que já sabe de tudo, que já acha que já está pronta para a vinda de Jesus, essa pessoa ela não está pronta verdadeiramente. E Deus me ministrou nessa questão também, porque por mais que a gente tem muitos teólogos aí formados, pessoas que pegam o microfone, você chora com as palavras dela, mas não entrarão no reino de Deus, porque ela precisa descer no máximo que ela puder. Ela precisa se colocar no máximo no chão, porque é de lá que saímos e é para lá que vamos voltar para o pó. Grande aqui é o nosso Senhor, amém? Eu até comentei, eu preciso ir no monte, eu estou há umas 2 semanas. Eu quero ir no monte, porque quando eu vou no monte, temos o sacrifício de subir, temos o sacrifício da fome, que é da fome lá. É incrível. Temos o sacrifício, às vezes até que está chovendo, foi muito chovendo lá. E quando eu chego lá, aquele sacrifício, ele me enche totalmente, porque eu sei que eu desci. Eu não subi, na verdade eu desci quando eu cheguei lá. E é isso que eu venho buscando, descer. O máximo que a gente puder descer na presença de Deus, mais o Senhor irá nos elevar. Amém? Aí o 4 diz assim: felizes as pessoas que choram, pois eles serão consolados. Já ouvimos muitas palestras, muitas palavras ministradas sobre coração aquebrantado. Hoje em dia eu vejo muito coração soberbo por aí. E eu peço muito para Deus não deixar o meu coração assim ensoberbecer. Porque a pior coisa que tem no ser humano é viver sob soberba. A soberba, ela, além de tirar toda a sua humildade, ela te tira totalmente do foco que é viver com Jesus. Porque viver com Jesus você tem que ser muito humilde. Você vai se deparar com situações que, se você não tiver humildade, se você não reconhecer que você não é nada, você não vai conseguir chegar no reino de Deus. E qual que é o propósito do cristão? Chegar até o reino de Deus, chegar até a nova Jerusalém que foi preparada para nós. Eu fico imaginando, imagina andar, eu estou com 10 anos no Evangelho, e eu sei que virão muitos anos a mais, porque eu não me vejo longe da presença de Deus. E eu me imagino chegar lá naquele último dia e ter que ouvir: apartai-vos de mim. Imagina, eu chegar na senhora e falar: apartai-vos de mim, já vai doer, não vai? Imagina ouvir de Deus. Vai doer muito mais. Porque a nossa busca não deve ser em vão. É a mesma coisa que nadar e morrer na praia. Se a gente não entender o que é necessário para chegar até a Deus, a gente não vai conseguir, a gente vai nadar e morrer na praia. Versículo 5: felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Já falei sobre isso. Felizes as pessoas que têm fome e sede da vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Não existe erro, não existe manual a não ser esse daqui. É a palavra de Deus. Não adianta. É diferente. Eu percebi algo. Eu tenho um costume de ouvir pregação. E eu vi uma pregação que aí eu fui ler na Bíblia e eu vi que tinha muita coisa diferente. Então não adianta a gente buscar atalhos, buscar meios para entender o que Deus quer. Tem que ser diretamente do que veio dele. Porque existe muita pessoa que torce, distorce, porque para trazer um
uma emoção, é preciso acrescentar umas coisinhas a mais. Só que se acrescentar algumas coisinhas a mais, não vai ter libertação. A libertação, ela vai no nu e no cru. E a palavra de Deus, ela vem totalmente sem agrotóxicos. Eu tenho costume de dizer que não existe agrotóxico na palavra de Deus. Ela é natural, é o seu contato diretamente com Deus. E quando Deus fala sobre algo que está acontecendo muito, e eu quis enfatizar para que o tempo é escasso, né? Então vou tentar andar rápido aqui. Eu vou pegar sobre o ódio. Se vocês sabem que para entrar no reino de Deus não pode ter ódio no coração, né? E eu confesso que eu já passei por algumas pessoas que trouxe esse sentimento para dentro do meu coração. E sentir ódio é horrível. Sentir ódio é um dos piores sentimentos que existe, é esse. Porque você olhar para uma pessoa que é carnal como você, e você querer não ter essa pessoa perto de você, olhar para ela dói. Ter a presença dela dói, é muito dolorido. Porque Jesus, na sua trajetória de vida, ele não odiou ninguém. E ele teve muitos motivos para odiar. E o ódio, ele tem tirado muito servo da presença de Deus. Assim, tá dentro da igreja, tá com ódio, acha que tá crente, mas não tá crente. Se você tá com ódio, você não está convocado para entrar dentro da constituição do reino de Deus. É fácil tirar ódio do coração? É só Deus. Passa 5 anos, passa 10 anos, você continua querendo que a pessoa fique distante de você. Aí você vai vir trazer uma oferta para Deus. Essa oferta não vai ser recebida, você só vai ficar mais pobre. Mas você não vai tocar o coração de Deus. Porque Deus não recebe nada que vem com impureza. Jesus, vamos pegar o nascimento de Jesus. A escolha da virgem. Tinha várias virgens? Tinha. Mas por que foi a Maria? Porque a Maria, além de virgem, ela tinha um coração voltado a Deus. Então as coisas de Deus, ela é como santo. Você pode estar achando que está andando certinho, mas se tiver uma máculazinha dentro da gente, a gente não vai conseguir tocar o coração de Deus. Eu imagino que quando foram escolher a Maria para ser filha, para ser a mãe do nosso Senhor, foi muitos pontos olhados. Assim como Deus está olhando muitos pontos da nossa vida. Tem coisa que a gente não é escolhido, pastor, porque ainda existe alguma coisa que não fez Deus ter santidade na gente. E essa coisa vai nos tirar de dentro dos preceitos de Deus. Quando é feito aqui a cerimônia da Santa Ceia, normalmente é dito que possa se avaliar o homem assim. A gente tem o nosso momento de se avaliar, pedir o nosso perdão antes de participar da ceia. Temos que se avaliar todos os dias, não uma vez no mês, não. Porque senão de nada vai valer, a gente vai nadar e vai morrer na praia, a gente não vai conseguir chegar até o reino de Deus. Então é preciso ver aí, graças a Deus, hoje eu fui liberta. Graças a Deus, hoje eu não sinto ódio de ninguém. Infelizmente a gente não tem amnésia, né? A gente lembra, a gente toma um pouco de precaução, mas a gente não tem ódio mais. Porque se você olhar para a pessoa, você vai lembrar do que aconteceu, só que se não sentir dor, você está liberto. Só que se sentir dor, você vai precisar se avaliar um pouquinho mais. Porque senão não vai chegar até o grande dia. Meu Deus. Amém? E eu queria falar também sobre o adultério. Porque o adultério, esses pontos que eu estou pegando, é coisas, infelizmente eu vou ter que falar sobre isso. É normal se ver por aí. E por ser normal se ver por aí, é normal abranger um grande povo, uma grande quantidade de pessoas. É um intuito de Satanás. Ele abrangendo uma grande quantidade de pessoas, ele vai tirar do reino de Deus. E o adultério lá no Antigo Testamento, no Antigo, né, pastor? Era dito o seguinte: adulterou, morreu. Não tinha vez, não tinha chance.
Hoje em dia ainda conseguimos alcançar o perdão. Só que hoje em dia o Senhor Jesus cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. Foi o único que teve o direito de fazer a nova lei, porque foi o único que cumpriu. Então, se a gente não cumprir a lei de Deus, a gente não vai conseguir chegar até onde a gente quer chegar. Jesus chegou até onde ele chegou porque Jesus ele cumpriu toda a lei que foi decreta para ele cumprir. E o adultério hoje não é só mais o toque, o ato, é a intenção. Não é eu estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu tenho um versículo aqui. Hoje a intenção, se eu olhar para o meu irmão e eu olhei para ele, achei ele bonito, tudo bem, é normal, eu acho o pastor lindo, mas eu não peco por isso. Só que se eu olhar para o meu irmão e achar o meu irmão atraente, se eu querer ter algo com o meu irmão, aí eu já estou pecando. Só que, graças a Deus, a gente somos seres humanos, somos pecadores. A gente não tem o poder de controlar, né? E o pastor falou sexta-feira, o olho, a mente e o coração. Há uma ordem aqui, ó. Há uma ordem. Tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que se o meu olho me levar a pecar, eu tenho que arrancar. Não é para você pegar sua zoinha e arrancar, não. Pega seu olho e leva para o outro lado, pelo amor de Deus. Vamos mudar a nossa conduta perante a Deus, porque a gente é presa fácil. E Satanás não quer quem está aí não, no mundo aí pegando uma, pegando outra. Ele quer quem está aqui, ó, pregando a palavra de Deus. Porque o quanto mais ele envergonhar os filhos de Deus, menos pessoa entrará dentro dessa casa, que é a casa de oração. O divórcio, sabemos que o divórcio é abominável, né? O Senhor, nossa, por que o Senhor não aceita? Eu vou pegar meu casamento. Foi uma luta para me chegar até o altar com esse homem. Eu consigo imaginar o que Deus pensa sobre o altar. Muita gente não queria que a gente se casasse. Muita mesmo. A gente sofreu demais. É onde a gente viveu Coríntios, né? Que diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera. A gente nadou contra a maré para conseguir casar. E eu sei que foi constituição de Deus por causa de hoje. Dizem que a verdadeira profecia é aquela que você vê se cumprindo. Porque a gente normalmente costuma não acreditar, né? Eis que eu te digo, ainda mais para uma pessoa que não tem um testemunho muito bacana, a gente tende a não acreditar muito. Só que quando ela se cumpre, a gente vê que foi verdade. Porque Deus, ele usa quem ele quiser. A forma de Deus é totalmente ao contrário daquilo que eu e você vivemos. E até a gente conseguir chegar ao nosso casamento foi muito difícil, teve que ter Deus. E eu levo hoje, Deus me leva a entender que eu posso estar em situação difícil que for. Se o Senhor estiver no controle da minha e da tua vida, vai acontecer. Mas a gente teve um foco. E o nosso foco foi fazer isso aqui, ó. Tira um parente que não quer, tira outro parente que não quer, tira a irmã ali que está tentando furar o zóio, tira ali e vamos. Foi assim que foi feito. Eu olhei para frente, irmãos. Se eu fosse olhar para trás, hoje ele estaria no samba e eu estaria em outro samba, porque eu gostava de samba também. Mas não estaria aqui no altar do Senhor, trazendo essa palavra para os irmãos. Hoje eu não teria o posicionamento que eu tenho. Tem que ter posicionamento, foi pregado ontem aqui, tem que ter foco. Tem que entender que vai vir, quando eu falo assim na linguagem portuguesa, tá? Vai vir rajada. É só vestir a couraça da justiça e vamos para cima. Amém? Vingança. Sobre vingança. Quem aqui já foi atingido gravemente por alguém que no seu coração veio? Você me paga. Quantas pessoas? Gente, é automático. É automático, no coração já bate. Ela me paga. Não vai ficar assim, vai ter troca. Aí a gente vai lá para a história de Jesus. Quando ele foi entregue lá por Judas, ele sentiu a aflição naquele momento. Tanto que no filme, a expressão do ator, a gente consegue ver a aflição. No momento algum ele falou, você me paga.
Da mesma forma que ele estava tratando os outros discípulos, tratou ele. Meu Deus, que surra que Jesus nos deu. Que surra que Jesus veio nos dando. O que é o que os irmãos fez para a gente com o que Judas fez com Jesus? É nada. E por que a gente quer? Temos que nos avaliar todos os dias, irmãos. É todos os dias. E sobre amar os inimigos, uma das coisas está dentro das coisas comuns acontecer com a gente no nosso dia a dia. É difícil amar o inimigo. É fácil amar quem te ama, quem te dá carinho, quem te está todo momento ali com você. Agora, amar um inimigo, amar alguém que planeja te destruir é muito difícil. E eu enquadro aqui dentro sobre oferecer a outra face. Quem consegue oferecer a outra face aqui, pelo amor de Deus, gente? É automático. Você deu um tapa à sua mão, ela levanta sozinha. Olha como que a gente é podre, irmãos. A gente é, eu falo podre, no sentido de a gente não chega perto do que Jesus quer que a gente é, do que Ele quer que a gente seja. É automaticamente. E dentro desse automaticamente da gente ser, eu quero falar sobre a tricotomania, que é corpo, alma e espírito. As três são uma só. Assim como o nosso Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito. É uma junção. Não tem como a alma viver sem o corpo viver sem o espírito. Não tem como. Está interligado. E o nosso corpo, ele simplesmente é uma matéria. O meu corpo, ele vai fazer aquilo que a minha mente mandar ele fazer. Aquilo que a minha alma mandar ele fazer. Quando a gente corta um dedo, a dor não vem na carne. A dor está na alma. A dor, ela está na alma. E eu vejo muitas pessoas querendo ficar bombado, ficar bonito, ficar com a perna torneada. Mal sabe ela que quando se morre vira pó, vira farelinho que jogam numa gaveta. A gente não está cuidando da alma como a gente teria que cuidar. Tem muita gente preocupada em ficar bonito por fora e estão tão feios por dentro. E o que vai doer quando for para o inferno, eu já falo logo assim, não é o corpo, é a alma. As pessoas acham que a alma vai morrer assim que o corpo morrer. Não. O sofrimento vai começar aí. Quando chegar o dia da gente for, é a alma que vai. Ou a alma vai ter paz, ou a alma vai viver em tormento. Então temos que se preocupar com a ordem, como foi dito aqui pelo pastor sobre a ordem. Temos que cuidar da ordem do nosso corpo, do nosso espírito. Cuidar da nossa mente, que é a mente. Eu estou vendo muito por aí também, porque eu vejo muitos vídeos, eu vejo muitas coisas para mim meio que me enquadrar no que está acontecendo, para mim entender as atualidades da nossa vida. E tem muita gente se matando por depressão, pastor. Lá no meu serviço tem uma moça que ela é do Maranhão. E ela recebeu uma foto de uma menina de 12 anos, com a corda amarrada no pescoço. Ela se matou. 12 anos. O que é uma menina de 12 anos? Eu com 12 anos ainda chorava porque meu pai não deixava eu ir para a escola com a roupa que eu queria. 12 anos é uma menina de tudo, é muito criança. Aí eu fui perguntar para ela para entender o porquê que aquela menina se matou. Ela disse que a mãe dela era muito ríspida. Era uma criança que não tinha carinho dentro de casa, que era repreendida 24 horas do dia. Ela não podia brincar, que o barulho dela que ela estava fazendo brincar incomodava a mãe. Aí eu me pergunto, será que eu tenho restringido alguém? Será que eu tenho deixado alguém de ser feliz? A gente tem que pensar isso. A gente tem que raciocinar sobre as nossas atitudes. Às vezes a gente prejudica alguém sem ao menos saber. E isso não vai fazer a gente entrar dentro do reino do céu. E quando eu levo alguém a pecar, quando eu levo alguém a sofrer, alguém a se matar, eu não estou cumprindo a lei de Deus. E para chegar naquele dia é preciso cumprir a lei de Deus. E eu fiquei horrorizada com aquilo que eu vi. Eu cheguei a ver a foto. Cidade pequena, Maranhão, né? Obrigada, pastor. Tiraram a foto e mandaram para essa minha amiga. E eu fiquei horrorizada. E hoje eu oro para Deus. Não me deixe ferir ninguém. Não me deixe fazer mal para alguém.
Não me deixa ver a sepultura de alguém, é pesado falar. Só que se a gente não vigiar a nossa atitude, a gente abre a sepultura de alguém. Então, servir a Deus é fácil, mas não é fácil. Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil. Porque você tem que ir de encontro totalmente com o teu próprio eu. Sabe o mecanismo da mão que levanta quando a sua face é atingida? Você tem que ser mais rápida que a sua mente. A gente tem que ser mais rápido que Satanás, colocar no português correto. A gente tem que ser mais rápido que as artimanhas do inimigo. A gente tem que ser mais ligeiro que os adébitos de Satanás. E como que a gente vai conseguir ser mais rápido, mais ligeiro que ele? Descendo. Buscando mais de Deus, estando mais cheio de Deus. Porque se a gente não se encher de Deus, a gente não vai conseguir. Eu entendi que não é de muito falar bonito, não é muito de trazer aquela evolução, é de você fazer aquilo que é certo perante a Deus. E fazer o que é certo perante a Deus requer muito sacrifício, requer muita renúncia. Você vai ter que deixar de sair, de ter um momento de diversão, para ter um momento de intimidade com Deus. E ter um momento de falar: Pai, afasta de mim todo esse querer ao contrário do Senhor. Porque a gente veio predestinado a pecar. Eva e Adão nos proporcionou essa herança. Então a gente tem que lutar contra ela. Porque de nada vale estar todos os dias na igreja e não conseguir chegar naquele grande dia. Às vezes a gente acha que um pecadinho comum, basiquinho, vai, a gente desce no monte lá depois, ou dá um sacrifício aí no altar, e a gente é perdoado, não é não? Judas, ele se matou, correto? Judas não se matou porque ele estava arrependido. Judas, ele se matou porque ele estava com remorso. O remorso leva a gente a se matar. Porque o remorso faz com que a gente entenda que não há uma segunda chance para a gente. A gente fica tão horrorizada com aquilo que a gente fez, que a gente acha que o próprio Jesus não vai nos perdoar. Já o arrependimento e o remorso, você sofre ali, daqui a pouco você está cometendo de novo. Porque há um processo, há um tempo para todas as coisas. É que nem quando a gente termina um relacionamento, a gente acha que vai morrer, sentindo falta da pessoa. Mas quando você menos espera, você já esqueceu a pessoa. E assim é o remorso. Só que quando você se arrepende de todo o seu coração, você a partir daquele momento você quer mudança. E você mudando, você não peca novamente. Não aquele pecado. Pode pecar o outro, porque somos falhos. Mas aquele pecado ali você não vai pecar. Então o arrependimento, ele faz você matar o pecado. O remorso faz você matar você. A gente tem que entender qual é o sentimento que está dentro da gente. Se a gente está com remorso, vivendo com remorso daquele nosso pecado perante a Deus, ou se a gente verdadeiramente está com um arrependimento. Porque o remorso vai fazer com que naquele dia a gente seja rejeitado. O arrependimento vai fazer com que aquele dia que a gente tenha a passagem, vai ficar junto com o nosso Deus. Sim? Glória a Deus. Vai. E eu fico assim, impactada com a história de Jesus. Sabe por quê? Jesus começou a sofrer desde que ele nasceu. Meu Deus. Jesus era de Nazaré, teve que ir para Belém, porque ele não podia nascer na cidade dele, porque já havia uma ordem que tinha que matar os meninos que nascessem ali naquela época. Teve que levar Jesus para Belém. Jesus teve que nascer aquela casinha que ele ficou. Manjedoura. O que é uma manjedoura? Você sabe? É feio. É um buraco. Agora você imagina, Michele, tem coragem de colocar seu bebê no buraco? Não. Colocaram o nosso rei no buraco. Ele já começou sofrendo. Costumam dizer por aí que Jesus nos salvou, nos libertou quando ele morreu. Também. Jesus começou a nos salvar quando ele teve que ficar em um buraco. Quando já teve que mudar o destino dele para ele vir salvar essa nação. Jesus começou a nos salvar e nos libertar quando ele teve uma vida totalmente correta perante a Deus. Quando ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. Quando ele foi fiel a quem foi fiel a ele. Quando ele perdoou os pecadores. Quando ele pediu para Pedro oferecer a outra face. Quando ele
colocou a orelha de Malco novamente no lugar, quando ele ressuscitou um morto, quando ele curou um cego, ele levantou um coxo. Jesus começou a nos libertar a partir daí. Não foi só quando foi consumado. Lá na cruz foi consumado um trabalho de 33 anos. E eu e você quer ser salvo por causa de 3 anos de evangelho, por causa de 3 cultos seguidos direto, por causa de uma marmitex que a gente deu para um morador de rua. A gente acha que vai ser salvo por causa das nossas pequenas causas, pequenas obras. A gente vai ser salvo por uma vida de santidade. A gente vai ser salvo por uma vida tentando chegar perto de Cristo. A gente vai ser salvo quando a gente descer lá no máximo que a gente conseguir descer. A gente é muito limitado ao reino de Deus. A gente acha que é fácil chegar até o céu, só que não é não. Não é fácil chegar até o céu. É muito difícil, sabe por quê? A pior batalha é contra a senhora com a senhora mesmo. Eu comigo mesmo, o pastor com ele mesmo, sabe por quê? Porque às vezes eu sinto coisas que eu não quero sentir. Eu olho coisas que eu não quero olhar, eu falo coisas que eu não quero falar. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo. Então eu tenho vergonha de mim às vezes, porque eu falo, meu Deus, eu nunca vou chegar perto do pé desse rei. Jesus é perfeito demais, igreja. E a gente acha que a gente já está pronto. Quando falar, estão prontos aqui para ser arrebatado? Eu não estou não. Eu não estou. Eu falo muito. Eu preciso descer mais. Eu preciso entender mais do que é Jesus. Porque eu conhecerei da verdade e a verdade vos libertará. E para quem vive uma vida totalmente ao contrário do que Deus pede, quer, manda e ordena, tem um destino preparado. Apocalipse 16. Vamos lá. Eu já estou encerrando, tá? Eu vou ler, quem não quiser abrir, não tem problema. Só quiser depois ver em casa. Vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Depois ouviram uma forte falando de dentro do templo, dizendo aos seus 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Primeiro anjo foi e derramou a taça sobre a terra. Feridas foram abertas, terríveis e dolorosas. Apareceram. Feridas foram abertas e terríveis e dolorosas. Apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro, o que havia adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, nas fontes de águas, e eles viram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que eras. Os maus derramaram sangue de povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhe deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que mereceram. Aí ouvi uma voz que vinha do alto. A voz dizia assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato de verdade e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar, recebeu licença de Deus para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvarão glória a Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro.
cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres, anticristo. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntar para a batalha do grande dia de Deus poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntam os reis no lugar que há hebraico e chamado de Amargedon. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e a cidade e todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desaparecerão e todos os montes sumirão. Chuva de pedra cairão do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos, e as pessoas amaldiçoaram seu Deus por causa da praga da chuva, de praga, pois era terrível. É o que espera aquele que não vive os preceitos de Deus, aqueles que não vivem a ordenança de Deus, que é levado por anticristo, que é levado por todas essas coisas que Satanás ele procria para nos tirar do caminho de Deus. É isso que espera. É para ter medo, é para ter medo. Então ainda há tempo. Graças à obediência de Jesus Cristo a cumprir a lei do Antigo Testamento, fez com que ele trouxesse a lei do Novo Testamento, a lei da graça. Só que essa lei da graça, ela existe para quem cumpre o que Deus deixou decretado. Aquele que não cumprir receberá uma dessas 7 taças. Eu vou finalizar. Atos. Vamos entrar rapidinho, só para me finalizar aqui. Glória. Atos 1. Atos 1. No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias que ele ficou, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversavam com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estavam com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem que até o Pai lhes dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com águas, mas daqui a pouco dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o discípulo que falou dessa... Perdão. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês a saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade,
Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem cobriu eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu quando Jesus subia. Quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com você e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Amém? Da mesma forma que os apóstolos viram Jesus subindo, eles virão Jesus voltar. Jesus, ele foi, mas ele vai voltar. E a igreja, a noiva de Cristo, tem que estar preparada, lavada e remida, cumprindo a lei do Novo Testamento. Amém? Só até aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. O tempo todo Ele é bom. Amém? Hoje foi um misto de palavra, né? No sentido conteúdo. Temos aqui escatologia, arqueologia. Glória a Deus. A palavra de Deus sendo ministrada, a palavra exortativa, a palavra que nós precisamos guardar dentro de nós e deixar que ela flua, que ela venha em nós surtir o efeito e a ação necessária dentro do que nós estamos precisando viver. E eu fui muito abençoado por esta palavra. Glória a Deus. Deus abençoe nossa querida Aline por não economizar. Algumas pessoas têm medo, né, de trazer uma palavra muitas vezes nesse período, mas quando Deus está no negócio, a gente pode ir que o resultado final é Ele que garante. Amém, queridos? Como tem sido aqui todos os dias. Louvado seja Deus. Interessante que uma das coisas que me chamou a atenção, quando ela mencionou Apocalipse, capítulo 16, que mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, as pessoas não se arrependem. Não vão se arrepender. O que significa? É por isso que às vezes eu digo que nós somos, pelo menos eu me considero um pentecostal diferente. Há quem diga que vai haver uma repescagem, né, pastor Aquimael? Segunda chance, a revanche. Sabe quando um lutador vence o combate, o outro perde e ele quer então uma revanche? Tem gente que pensa que vai ser desse jeito o arrebatamento. Não, Jesus vai levar e vão ficar um povo aqui, vai ter uma oportunidade de se arrepender. Vão nada. O tempo é agora. Quem for na primeira vinda de Jesus, amém. Quem não foi, acabou a oportunidade. Tem uma linha aí, uma visão teológica, a gente respeita, e quando a gente fala sobre isso, não diz respeito, né, a salvação, não implica a salvação, é apenas uma linha de raciocínio, né? Tem os que acreditam que Jesus ele vai voltar antes da grande tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem uns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação.
E eu sou desse grupo que acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tem muita gente por aí, como a Aline pregou aqui hoje, achando que vai chegar lá e de qualquer jeito. A gente fica ouvindo às vezes mensagens triunfalistas, povo que não quer nada com Deus, que não se arrepende, que não tem consciência da sua condição espiritual, e acha que já está com o passaporte carimbado. Não é assim não, querido. É com muito empenho, é com muito esforço. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Mateus 24:13. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então é com muita luta. Foi Jesus que disse também que a porta é estreita. E isso implica muitas coisas no nosso modo de viver, no nosso testemunho. Como foi pregado aqui, nós não somos perfeitos, mas uma coisa é, eu sei disso, mas eu estou lutando para me tornar melhor. Estou conformado com esta condição de vida que eu estou passando, ou eu quero ser melhor para Deus? A própria Bíblia diz que todos pecam. Aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus mentiroso. Todos nós pecamos. Agora tem uns que já se acomodaram a esse estilo de vida, já estão, de certa forma, satisfeitos com essa vida. Eu não, eu quero ser melhor. E você? Quer ser melhor? Para ser melhor precisa ter contato com Ele, tem que ter intimidade com Ele. Nós vamos buscar isso um pouquinho mais juntos aqui, como membros do corpo de Cristo, orando, clamando ao Senhor. Jeremias 33:3, vamos lá? Clama a mim. Isaías 55:6. Buscarem o Senhor enquanto invocam, enquanto Ele está aqui, está à nossa disposição. A porta da graça está aberta. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e quando me buscardes, a gente não pode ficar como Isaías 29:13 também. Jesus disse, repetindo essa palavra que Isaías mencionou, quando Deus mencionou: pois que esse povo se aproxima de mim, com a boca, com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Antes o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, no qual foi instruído. Então tem muita gente aí, na religiosidade, como a Aline pregou, cumprindo rituais, mas ausente, distante de Deus. E só tem um meio da gente se aproximar de Deus, queridos, é descendo, como a Aline pregou. É descendo, é reconhecendo que nós somos pobres de espírito, como disse pela palavra aqui hoje. Ser pobre de espírito também significa uma pessoa que não se sente autossuficiente. Ela é humilde, ela reconhece que ela precisa, que ela depende de alguém, e somos nós que dependemos dele. Somos totalmente dependentes do Senhor. Então vamos descer na presença